Há dias em que o silêncio de Deus parece pesado. Você ora, clama, espera uma resposta, mas tudo o que encontra é o silêncio. O tempo passa, as lutas continuam, e o coração começa a se encher de perguntas. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se importa? Será que esse cuidado também é para mim? É nesse lugar invisível da alma que a fé é provada de verdade. Não quando tudo vai bem, mas quando nada parece avançar. O silêncio de Deus não é abandono, ele é preparo. Quando Deus se cala, ele continua agindo. O silêncio não significa ausência, significa profundidade. Enquanto você espera por uma resposta externa, Deus trabalha no seu interior. Ele ajusta pensamentos, fortalece a fé, cura feridas que ninguém vê. O cuidado de Deus nem sempre faz barulho. Muitas vezes, ele chega como um sussurro, chamando o coração para confiar de novo. Olhe para trás por um instante. Pense nos dias em que tudo parecia perdido e, mesmo assim, você permaneceu de pé. Aquela força não veio de você, veio de Deus. O fato de você ainda estar aqui é prova viva de que Ele nunca te abandonou. Ele te sustentou quando você achou que não aguentaria. Ele te protegeu de perigos que você nem chegou a perceber. Mesmo quando você não o vê, Ele continua ao seu redor, guardando sua vida, sua casa e aquilo que você ama. Há orações que Deus responde com palavras. Outras, Ele responde com direção. Às vezes, Ele não fala porque já falou e agora quer apenas que você permaneça. Outras vezes, Ele se cala para ensinar você a depender não do som da voz dEle, mas da presença dEle. Porque a fé que amadurece no silêncio é a fé que resiste quando a dúvida tenta entrar. Enquanto você se preocupa com o que vê, Deus já está cuidando do que você não vê. Enquanto você pede por soluções, Ele já está impedindo quedas. Enquanto você teme o amanhã, Ele já escreveu caminhos de provisão. O silêncio de Deus não é um sinal de alerta, é um convite ao descanso. O céu não entra em pausa quando Deus se cala. O céu trabalha em silêncio. Talvez hoje você esteja em um tempo de espera. As portas parecem fechadas, as respostas demoram, e a sensação é de estagnação. Mas o cuidado de Deus não depende de movimento visível. Ele já provou o amor dele na cruz. Se ele ainda não respondeu do jeito que você espera, é porque o que ele está preparando é maior do que você imagina. Deus não se esqueceu da sua família. Ele conhece cada lágrima escondida, cada oração feita em silêncio, cada preocupação que tenta roubar sua paz. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus nunca deixou de cuidar. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. E quando o coração começa a entender que o silêncio de Deus também é cuidado, surge uma pergunta que muda tudo por dentro. Como reconhecer esse cuidado quando ele não é visível? O cuidado de Deus nem sempre é visto, mas pode ser percebido nas entrelinhas da vida. Ele está presente nas pequenas coisas que passam despercebidas, nos detalhes que parecem coincidência, mas são providência. O cuidado de Deus é como o ar que você respira. Você não vê, não segura, não controla, mas depende dele o tempo todo. Há momentos em que Deus age de forma tão discreta que o coração distraído não percebe, porém cada livramento, cada desvio de rota e cada porta que se fecha carrega a marca da mão dele. Muitas vezes, o cuidado de Deus se revela naquilo que ele impede. Ele fecha portas, afasta pessoas, interrompe planos e corta caminhos que pareciam promissores. Não por castigo, mas por proteção. Há nãos de Deus que salvam uma vida inteira. O que hoje parece perda, amanhã se revela como livramento. O cuidado de Deus não tem compromisso com o nosso conforto imediato, tem compromisso com a nossa segurança eterna. Ele enxerga o que os nossos olhos não alcançam, por isso, o agir dele continua perfeito, mesmo quando parece confuso. O cuidado do Senhor é como uma rede de misericórdia estendida sobre a sua casa. Quantas vezes um atraso te livrou de algo pior? Quantas vezes uma decepção te impediu de entrar em um caminho de destruição? Quantas vezes algo que parecia fim, na verdade, te empurrou para o propósito certo? Deus não cuida apenas do que você pede. Ele cuida do que você nem sabe que precisa.
Ele está atento às suas orações, mas também está atento aos seus silêncios. Ele conhece o que você fala e o que você guarda só no pensamento. O cuidado de Deus não é apenas livrar do mal. Ele também ensina a viver com sabedoria. Ele guia suas escolhas, guarda o seu coração, ajusta sua visão e te ensina a discernir o momento certo de agir e o momento certo de esperar. Em algumas tempestades, ele acalma o vento. Em outras, ele te ensina a segurar o leme. Em algumas guerras, ele te livra da batalha. Em outras, ele te fortalece para lutar. O cuidado de Deus é presença, direção e propósito. É a mão que te guia, a voz que te orienta, o abraço que te sustenta quando o chão parece ceder. O Salmo 121 declara que o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso significa que Deus está nos começos, está nos fins e está em tudo o que acontece no meio do caminho. Ele não guarda apenas o corpo, ele guarda a alma. Ele cuida das emoções, dos traumas, das memórias e das marcas que a vida deixou. Ele permanece atento quando ninguém mais percebe a sua dor. Ele não dorme, não se distrai, não esquece. O cuidado dele é constante. Pense nas vezes em que você foi sustentado sem perceber. Quando você olhou para todos os lados e disse que não havia saída, Deus já estava abrindo uma brecha. Quando pensou em desistir, Ele enviou alguém com uma palavra que reacendeu a esperança. Quando se sentiu completamente só, uma paz inexplicável envolveu o seu coração. O cuidado de Deus não é apenas resposta que chega, é presença que permanece. Hoje, talvez Deus esteja cuidando de coisas que ainda nem chegaram ao seu entendimento. Ele está guardando a sua casa de perigos invisíveis. Está fortalecendo relacionamentos que você achava irreversíveis. Está restaurando corações que ainda nem perceberam o toque dele. Está movendo situações, alinhando pessoas, construindo caminhos onde você ainda só enxerga muros. A fé precisa enxergar além da vista. O cuidado de Deus é como uma semente que cresce em silêncio. Você não vê o processo, mas um dia vê o fruto. Quando o cuidado de Deus não é visível, é porque ele está trabalhando nas raízes. E tudo o que nasce das raízes é mais firme. Não depende do que se sente, depende do que se crê. Por isso, quando parecer que nada está acontecendo, lembre-se, o invisível de Deus é o alicerce do milagre que ainda vai se manifestar. Ele continua cuidando de você e da sua família, mesmo quando você sente que perdeu o controle. O mesmo Deus que sustenta o universo está cuidando do seu lar. É nesse cuidado silencioso que a fé aprende a descansar. A história de Noé revela um tipo de cuidado que muitas vezes se parece com isolamento. Quando o dilúvio veio, o mundo inteiro entrou em caos, mas dentro de uma arca havia uma família protegida. Noé não foi isolado à toa. Deus o separou para preservar aquilo que ainda tinha propósito. A arca não foi prisão, foi abrigo. Enquanto lá fora tudo era destruição, lá dentro havia proteção, direção e promessa. Imagine o clima dentro daquela arca. Dias e noites sem saber quando tudo terminaria. Barulho de chuva forte, balanço constante, luz limitada, informação nenhuma. Do lado de fora, juízo, do lado de dentro, cuidado. Deus não prometeu conforto a Noé, prometeu cuidado, não ofereceu explicações detalhadas, ofereceu uma palavra e uma instrução clara. E quando Deus fechou a porta da arca, não foi para limitar Noé, foi para livrá-lo. A porta fechada era o selo da proteção. Quantas vezes Deus também te coloca em lugares que parecem isolamento? Ele te afasta de ambientes, de amizades, de oportunidades que você julgava essenciais. À primeira vista parece perda. Com o tempo, fica evidente que foi livramento. Havia coisas que você não enxergava, mas Deus já via. Por isso ele te recolheu, te separou, te guardou. Ele fechou portas que você queria abrir, porque sabia o que aconteceria se você atravessasse. O cuidado de Deus, muitas vezes, tem aparência de confinamento, mas essência de proteção. Dentro da arca, Noé não tinha controle. Ele não decidia a rota, não determinava o tempo, não podia abrir janelas para avaliar o cenário. Tudo o que lhe restava era confiar.
Essa também é uma lição para o seu coração. Existem fases em que Deus tira o controle das suas mãos justamente para te ensinar a descansar nas mãos dele. Você não vê o céu, mas sabe que ele continua lá. Você não enxerga o fim da chuva, mas confia em quem controla as nuvens. O mesmo Deus que envia o dilúvio é o Deus que conhece a hora exata de fazer a chuva parar. Há um tipo de cuidado de Deus que segura você quando tudo em você quer correr. Ele te freia quando você quer acelerar. Ele te silencia quando você quer falar. Ele te impede quando você quer avançar. Isso não é rejeição. Isso é zelo. Deus está te ensinando a caminhar no ritmo dele. O mundo grita para você se apressar. Deus convida você a amadurecer. Em algumas fases, ele te coloca dentro de uma arca espiritual para tratar o seu coração, fortalecer a sua fé e te preparar para o novo que ainda não apareceu. Quando a arca finalmente repousou e Noé saiu, o cenário havia mudado completamente. O que antes era caos, agora era recomeço. O que parecia fim se revelou início. O tempo de confinamento não tinha sido um desperdício. Tinha sido o caminho para uma nova fase. É assim que Deus trabalha. Ele guarda você enquanto reconstrói o que está ao redor. O que parece demora é preparação. O que parece pausa é realinhamento. O cuidado de Deus não é apressado, mas é perfeito. Talvez hoje você se sinta dentro da sua própria arca. A vida parece parada, suas orações parecem presas, as respostas não chegam. O céu parece silencioso. Mesmo assim, Deus continua te sustentando por dentro, protegendo por fora e conduzindo tudo por cima. A arca que te abriga hoje é o símbolo da fidelidade dele. A tempestade não define o fim, apenas faz parte do caminho até a promessa. Deus pode estar usando essa estação para te separar de coisas que já não combinam com o propósito dele para você. Pode estar quebrando dependências, curando frustrações, reorganizando prioridades. Ele não te isola para te punir. Ele te separa para te preservar. O cuidado de Deus não protege apenas do que está fora. Protege também do que ainda existe dentro de você e que precisa ser tratado. O mesmo Deus que fechou a porta da arca, cuidou para que ela não afundasse. O mesmo Deus que te separa em silêncio está te garantindo que você não será destruído pela tempestade que está lá fora. O cuidado dele te cerca, te guarda e te conduz até o momento em que ele mesmo decide abrir as janelas e mostrar o novo tempo que já preparou. Há dias em que a vida parece apenas rotina. Você acorda, corre, trabalha, resolve problemas, faz o melhor que pode e no fim do dia sente que algo continua pesado. Às vezes, surge a impressão de que o cuidado de Deus está distante, como se ele tivesse se esquecido do seu lar. Porém, é exatamente nesses dias silenciosos, sem milagres evidentes, que Deus está agindo com mais intensidade. Ele trabalha nas áreas que você não alcança, nas feridas que você não entende, nas batalhas que você nem percebe. O cuidado de Deus não está apenas nos grandes acontecimentos. Ele está na respiração tranquila depois de uma noite difícil. Está na força que aparece quando você achava que não conseguiria. Está naquela palavra certa que chega pela boca de alguém e te levanta por dentro. Ele reorganiza situações invisíveis, alinha corações, desvia ataques e prepara soluções enquanto você só enxerga pressão. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele carrega, sustenta e salva. Muitas situações que hoje você compreende como livramento começaram parecendo apenas frustração. Um plano que não deu certo, um emprego que não veio, uma porta que se fechou de repente. Na hora, o coração se entristeceu. Com o tempo, você percebeu que Deus estava protegendo algo muito maior. O cuidado dele não se mede pela quantidade de coisas que você consegue, mas pelas quedas das quais ele te livra. Ele guarda a sua casa de ataques que você nunca verá. O cuidado de Deus sobre o seu lar é como uma muralha invisível. O inimigo observa, tenta se aproximar, procura brechas, mas encontra um limite que não pode ultrapassar. A presença de Deus é esse muro. A graça de Deus é esse escudo.
O amor de Deus é esse abrigo. Mesmo quando a tempestade sopra forte, Ele permanece firme ao redor da sua família, segurando cada vida, cada coração e cada promessa. Deus não é um observador distante. Ele participa. Ele está nas lágrimas que caem sem som, nas orações que mal saem da boca, nos suspiros que você solta quando não sabe nem o que pedir. Ele transforma a espera em maturidade, dor em sensibilidade, silêncio em comunhão. O cuidado de Deus também ensina. Ele não desperdiça sofrimento, porque até o que dói é usado para construir algo mais sólido dentro de você. Diante desse cuidado tão profundo, o passo mais sábio é entregar o lar por completo nas mãos dele. Senhor, hoje eu coloco o meu lar em tuas mãos. Entrego cada parede, cada cômodo, cada história e cada pessoa que vive debaixo deste teto. Entrego o que é visível e o que está escondido. Tu conheces as preocupações, as lutas, as inseguranças e os medos que rondam esta casa. Onde eu não consigo chegar, o teu espírito já está. Onde eu não tenho controle, a tua mão governa. Onde o medo tenta se instalar, que o teu amor tome o lugar. Deus, que a tua presença seja o centro deste lar. Que esta casa não seja apenas um lugar físico, mas um ambiente onde o teu nome é honrado. Que as conversas sejam marcadas por sabedoria. Que as decisões sejam guiadas pela tua direção. Que os pensamentos sejam alinhados com a tua paz. Que este lar não viva à mercê das circunstâncias, mas seja firmado na tua fidelidade. Traz luz onde há escuridão. Traz calma onde há ruído. Traz cura onde houve feridas. Pai, guarda a mente dos filhos, fortalece o coração do cônjuge, sustenta a fé de todos os que convivem aqui. Que nenhuma palavra de destruição crie raiz. Que nenhuma influência maligna encontre espaço. Que este lugar seja de descanso e não de opressão, de unidade e não de divisão, de perdão e não de orgulho. Que o teu Espírito Santo seja o hóspede permanente e que a tua presença seja o fundamento invisível que sustenta tudo. Senhor, eu te agradeço pelos cuidados que já recebi e por aqueles que ainda nem percebi. Quantos livramentos aconteceram sem que eu soubesse. Quantas vezes o Senhor guardou a nossa noite, enquanto dormíamos sem forças. O teu cuidado é constante, por isso eu descanso em ti. Eu entrego o que me preocupa e também o que eu amo. Eu reconheço que esta casa é tua, e tudo o que há nela pertence a ti. Que toda a ansiedade seja quebrada agora, que o medo do futuro seja substituído pela confiança na tua direção. Que a culpa do passado seja coberta pela tua graça. Que o peso das expectativas seja trocado pela leveza da tua paz. Que cada coração neste lar seja envolvido pela certeza de que nada escapa ao teu controle. Mesmo que o dia comece com incertezas, que o coração se lembre de que o Senhor vela por nós. Eu oro também por lares em guerra, pelas famílias em crise, pelos relacionamentos quebrados, pelos casamentos enfraquecidos, pelos filhos afastados. Sopra reconciliação, Senhor. Que a humildade chegue antes do orgulho. Que o perdão se levante antes da mágoa. Que o amor volte a florescer onde a dor levantou muros. Restaura o que foi perdido. Reacende o que foi apagado. Renova o que se desgastou com o tempo. Que cada casa se torne novamente um altar da tua presença. Pai, consagro este lar ao teu nome. Peço que um muro espiritual cerque esta casa, que nenhuma seta do inimigo prospere, que nenhuma palavra contrária encontre apoio, que anjos guardem cada quarto, cada noite de sono, cada saída e cada chegada, que cada amanhecer traga renovo e que cada entardecer nos lembre do teu cuidado. Senhor, tu és o dono da minha casa, o fundamento da minha família, o abrigo das minhas preocupações e a resposta das minhas orações. Se o Senhor cuida de mim, sei que cuidará de todos que amo. Que nunca falte fé para lembrar que o teu cuidado é maior do que qualquer problema, mais constante do que qualquer medo e mais real do que qualquer dor. Agora o coração que ora também precisa declarar. Quando a fé se torna palavra, o ambiente espiritual da casa começa a mudar. Hoje eu declaro que o Senhor cuida da minha casa. O Senhor está presente em cada canto, em cada conversa,
em cada amanhecer que nasce neste lar. Nenhum mal terá poder onde o nome de Jesus é honrado. Nenhuma força contrária prevalecerá onde a presença do Espírito Santo habita. Os olhos do Senhor estão sobre a minha família dia e noite, e nenhuma oração sincera será em vão. Eu declaro que o meu lar é território de paz. Os ruídos da discórdia cedem lugar à voz da sabedoria. O amor supera as palavras impensadas. Deus está restaurando o que foi quebrado, curando o que estava doente, fortalecendo o que estava fraco. Nesta casa, o amor de Cristo reina. Nesta casa, a esperança é maior do que o medo. Nesta casa, o perdão é mais forte do que a mágoa. Eu declaro que a minha família pertence ao Senhor. Cada vida, cada geração, cada história. Nenhuma palavra de maldição terá poder. Nenhum plano do inimigo será bem-sucedido. O sangue de Jesus é o selo sobre este lar. A graça de Deus é o muro que o cerca. O amor do Pai é o laço que mantém todos de pé. Nada poderá desfazer o que Deus decidiu abençoar. Eu declaro que Deus está trabalhando no invisível por nós. Mesmo quando eu não vejo, Ele está agindo. Mesmo quando não ouço, Ele está respondendo. Mesmo quando tudo parece silêncio, Ele continua movendo as peças no tempo certo. Eu descanso porque confio. Eu espero porque creio. Eu permaneço porque sei que o Deus que começou a boa obra na minha família é fiel para completá-la. Eu declaro que a minha casa viverá como extensão da presença de Deus, que a bondade dele se manifeste nos detalhes, que a paz dele seja sentida no ambiente, que a fé seja a marca desta família, onde há fé, há vitória, onde há oração, há resposta, onde há entrega, há milagre em construção. Eu declaro que os meus filhos terão paz, propósito e direção, que crescerão sensíveis à voz de Deus, que os relacionamentos dentro desta casa serão marcados por respeito, fidelidade e honra, que a provisão virá na medida certa, porque onde Deus habita, nada se perde e nada falta. Eu declaro que este lar será instrumento nas mãos de Deus. Outras vidas serão alcançadas pelo testemunho que nascerá aqui. A história desta família não será lembrada por derrotas, mas pela presença de Deus em meio a cada batalha. Não seremos conhecidos por perfeição, mas pela graça que nos sustenta. Eu declaro que nenhuma noite será escura demais enquanto Deus estiver no controle. Que nenhum choro será ignorado. Que nenhum problema será maior do que o poder do seu amor. O futuro da minha família está seguro nas mãos do Senhor. O cuidado dele não para em mim. Ele alcança os que vieram antes e os que virão depois. O cuidado de Deus atravessa gerações. O que Deus faz hoje na sua vida não termina em você. Atinge filhos, netos e todos aqueles que ainda virão. A sua fidelidade de hoje abre caminhos para a paz de amanhã. Deus é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e também da sua família. Ele guarda promessas, restaura histórias, cura linhas familiares inteiras. Ele traz de volta filhos que se afastaram, reconcilia pais e filhos, recompõe o que o tempo tentou destruir. O amor de Deus é o elo que o tempo não rompe. Ele não cuida apenas de uma fase, ele cuida de uma história completa. Ele olha para a sua casa hoje e declara que ainda há esperança. Ele olha para as dores passadas e anuncia restauração. Ele olha para o futuro e já preparou promessas. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe que ela também alcance outras casas, outras famílias, outras histórias que precisam lembrar que Deus continua cuidando. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar crescendo na fé, encontrando forças em Deus e renovando o seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guie e te leve cada vez mais perto da sua melhor versão, aquela que está em Deus.